Eu tenho optado, nesse mês, falar um pouco sobre questões que são muito sensíveis a nós, né, nos dias atuais. E na semana passada falamos sobre a cultura do cancelamento, falamos sobre o linchamento virtual, e hoje eu escolhi falar sobre negacionismo porque é uma das grandes chagas que nós temos acompanhado, né? O negacionismo ele não é um ponto que surgiu agora, né? Na verdade, a gente tem um negacionismo que, numa base original, nasce ali na década de 40, com a questão da Segunda Guerra Mundial, né, da negação, basicamente, do Holocausto, como se não tivesse existido, embora haja comprovação, embora haja foto, embora haja uma pesquisa sobre isso, né, os negacionistas se mostraram alheios a essa realidade, e é assim que a gente continua, infelizmente. Mais recentemente, a gente tem trazido o conceito de negacionismo para a questão científica, né, que hoje é o que vivemos em tempos de pandemia. Então, eu escolhi falar sobre isso hoje, acho muito interessante o tema. Trouxe grandes contribuições aqui, né, montei um slide para vocês, trouxe contribuições de pessoas que eu consumo, né? A leitura é uma leitura que eu consumo, uma leitura que foi recente para mim também, né? Em tempos de pandemia eu também estudei, então eu fiz um curso com vários professores da USP, muito legal, sobre os impactos da pandemia na população marginalizada. E um dos impactos dizia respeito à questão mental. E nesse curso eu conheci um professor da USP chamado Christian Dunker, do qual eu me tornei seguidora assim, absoluta, porque ele tem uma perspectiva, a partir da psicanálise, né, muito interessante, sobre como o negacionismo e como a necropolítica são realidades que ajudam a instrumentalizar a política que nós estamos hoje, né? Então, é bem interessante, peguei um artigo, na verdade, uma entrevista dele, para trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, assim como eu gostei. E eu acredito que seja uma aula, assim, bem interessante do ponto de vista da atualidade, visto que vocês vivem isso, né? Então, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser participar, é sempre bom quando vocês interagem, porque ajuda, né, na questão da dinamicidade da aula. Eu optei por começar essa aula com um slide que eu preparei para vocês, com uma imagem, né? Uma imagem que eu gostaria que vocês visualizassem e que vocês me dissessem de várias maneiras o que vocês estão enxergando, tá? Vou apresentar aqui para vocês. Uma outra coisa, essa informação que eu já comecei falando sobre a década de 40 ter sido ali o surgimento do negacionismo mais atrelado à história do que à ciência, a questão da ciência é uma questão mais atual, já pode funcionar como um início da sua redação, tá? Então, eu gostaria muito que, tal como na aula passada, você tivesse aí um caderninho para anotar as coisas que eu vou falando, e essa seria uma boa referência histórica, né? Dizer que o negacionismo, ele versa ali, né, as suas origens estão na década de 40, né, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, com a negação do Holocausto e de toda a perseguição que ocorreu, apesar de tudo isso ter sido comprovado com fotos e fatos, tá bom? Então já pode ser aí uma interdisciplinaridade boa para você. Uma outra questão que me veio à mente agora é a questão da Idade Média, né, do avanço da ciência
confrontando a ciência com a igreja, os dogmas da igreja. Lembra? Quando a gente tinha, lá na literatura, a gente chegou a visualizar isso no barroco, né? E no arcadismo, a questão dos dogmas da igreja, né? Católica, enfim, que se confrontavam esses dogmas com a ciência e o avanço da ciência. Então, à medida que a ciência vai avançando, aquelas verdades absolutas da igreja, elas começam a ser questionadas. E a ciência, ela está nesse plano, né? O negacionismo científico é o que vivemos hoje, né? Está nesse plano de você começar a questionar uma série de colocações que até então não eram questionadas, né? Então, a gente tem aí, a gente estudou, a gente viu que num dado momento da nossa vida, né, da humanidade, na verdade, a gente teve o teocentrismo, tudo estava centrado numa figura divina, e depois, né, com os estudos, com o avanço das pesquisas, com o avanço da ciência, a gente conseguiu começar a entender certos pontos que até então, para a gente, não tinham explicações, né? Então, a questão da Idade Média, de surgimento da ciência também, no mundo, questionando dogmas, também pode ser uma boa maneira de você introduzir esse tema, tá? Mas vamos ao que interessa. Vou botar aqui o slide para você, tá? A gente vai começar, então, aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Aham. Beleza. Então, o tema, assim, central, aquilo que a gente vai conversar sobre, né, o ponto alto, o cerne, a coluna vertebral, é a questão do negacionismo em tempos de pandemia, tá? Aí você fala assim, já, mas eu não acredito que vai cair isso no Enem. Cara, dane-se que não vai cair no Enem, entendeu? O que a gente vai conversar aqui é sobre tudo que está envolvido dentro do contexto no qual estamos inseridos. Nem sempre tudo é o Enem e tudo será o Enem, entende? Tem tanta coisa aqui sensível a esse tema, que diz respeito à tua vida, que diz respeito à minha, que diz respeito à nossa, e há questões também, sabe? É claro que a gente está num curso e o curso ajuda a gente a responder a questões vestibular, mas aqui esse tema fala de tanta coisa e traz tanta coisa de vários campos, né, que tudo isso aqui vai servir como um embasamento para as tuas escritas. Não interessa que o tema não vá ser esse, exatamente esse. Eu já falei para vocês várias vezes, eu não tenho pretensão de acertar tema, embora tenha acertado vários, mas eu não tenho essa pretensão. Eu quero que você consiga, a partir do que a gente discute, ser uma pessoa melhor, escrever melhor, criticar mais, analisar, né, pensar sobre e difundir as suas ideias também, trocar informações com outras pessoas. Tá? Então, a gente vai começar com essa análise subjetiva aqui, beleza? Que diz o seguinte, tem certeza de que podemos sair? Tenho, fica tranquilo, é só um tamanduazinho. Então, eu gostaria de ouvir de vocês quais são as perspectivas internas, ou seja, de quem está ali dentro vendo, e de quem está de fora, ou seja, nós, o que isso pode trazer para a gente de reflexão? Assim, veja, é um exercício. A cada momento em que alguém te questiona a respeito de algo, a cada momento que alguém faz você pensar fora da caixa, você não precisa ter as melhores expressões verbais, as melhores palavras para poder demonstrar aquilo que você está pensando. Você pode falar do seu jeito, deixa comigo, que aí quando for para escrever, de repente eu troco uma coisinha ou outra, coloco, né, em termos mais, como é que eu posso dizer?
termos que se vendam melhor dentro do texto, mas eu quero que você me explique o que você vê aqui, quais são as perspectivas que nós podemos visualizar a partir dessa imagem, tá? Então, pode começar a falar aí, quem quiser. À vontade. Assim, eu dei uma viajada, pode falar. Óbvio, eu quero é isso. Fala. Tá, então, tipo, o tamanduá, eu acho que o ponto de vista é como, no caso, a formiga enxerga o problema. E isso pode ser de uma maneira positiva, no sentido de encarar um problema de uma forma pequena e não dar tanta importância, mas também de uma forma negativa, porque o tamanduá pode matar ela. Então, acho que tem essas duas perspectivas para mim. Sim, então, basicamente aqui, vou colocar aqui duas perspectivas distintas que podem ser positivas. O lado positivo que você falou, fala aí. De não dar um tamanho, de minimizar o problema. Minimizar, né? De uma forma natural. Ah. E o negativo de não ter medo, o que pode ocasionar a morte. Nesse sentido aí do tamanduá. Tá. Também. Eu vou botar aqui, trazer danos irreparáveis, poderia ser irreversíveis também. Então, duas perspectivas distintas que podem ser positivas ou negativas. Beleza, show, Sara, adorei. Vai, Milena, Tainá e Nara. Digam aí. Oi, já. Hein? Eu pensei numa coisa, tipo assim, relacionando-se com negacionismo mesmo. Tipo assim, vamos supor, uma formiga que quer sair pra fazer alguma coisa e aí ela, tipo, quer convencer a outra, sabe? Então, assim, ela nega o fato daquele tamanduá, tipo, ser, tipo assim, poder prejudicar ela, esse lado negativo que a Sara falou, poder prejudicar ela por quê? Ela quer convencer a outra de que elas podem sim fazer, tipo, a coisa que ela quer, independente do perigo, sabe? Eu acho que a gente tem muito isso, tipo, essa questão de negar o que tá na nossa cara só pra poder viver o que a gente quer. É verdade. E no contexto que a gente tá, né, Mir? Tipo, não, amiga, vamos lá, a gente vai de máscara, tá tudo certo. Tipo, nessa proposta mesmo de convencimento, né? Não tem problema, a gente pode ir pra praia, tá tudo certo, não vai ter ninguém lá perto, a gente não vai esbarrar com ninguém. Vamos lá, vamos ficar lá, tá tudo certo. Tipo, justamente nessa perspectiva, porque é como se sozinho você não tivesse força, ou você fosse perder sua força sozinho, né? Você precisa sempre se apoiar em alguém, né? Em alguma coisa. Não, e tipo, ele fala, fica tranquilo, sabe? Tipo, é só um tamanduazinho. Tipo, o tamanho do tamanduá e da formiga é absurdo. Como é que ele vai falar, tipo, fica tranquilo, é só um tamanduazinho? Exato. E aí, obviamente, né? Você remexeu aí no meu coração. Em que sentido? Porque você reparou essa coisa, fica tranquila, só um tamanduazinho, quer dizer, existe um... Aí vou para a gramática, né? Existe um diminutivo ali. Então, o diminutivo, ele traz, entre vários efeitos semânticos, a perspectiva de medição. Então, quando você fala tamanduazinho, não é um tamanduá, sacou? É um tamanduazinho, é pequeno. Você coloca esse sufixo formador de diminutivo para justamente minimizar o potencial risco, né? E aí cai naquilo que a Sara falou de trazer, de repente, um dano contra a própria vida e tudo mais. Então, veja como as palavras, elas também são escolhidas de uma maneira bem, bem calculada, né? Não apenas essa questão de não, vou botar ali, poderia ter colocado um tamanduá e não um tamanduazinho, mas é óbvio que toda essa intenção, né, negacionista, tudo aquilo que a gente está vendo e conversando, passa por também uma escolha lexical, né? Então, a escolha feita ali, ela casou justamente com isso, né? Com esse negacionismo para convencer, fica tranquilo, vamos lá, é só um tamanduazinho, quer dizer, a diferença de perspectivas, né? Porque
o que você falou, como é que uma formiga pode chamar um tamanduá de tamanduazinho, sendo que a escala é muito maior, né? O tamanho do tamanduá é muito... Tamanho do tamanduá. O tamanho do bicho é muito maior do que o da formiga, né, cara? Então, gostei, bacana essa visão. Inara e Tainá, vocês veem algo, querem comentar algo também sobre? Eu tinha pensado exatamente isso que a Milena falou. E pensando até nessas circunstâncias mesmo que a gente está vivendo agora. E, às vezes não, a gente sempre sente que a gente está, na maioria das vezes que a gente sente que está inseguro, aí vem alguém, faz esse tipo de comentário, mexe com você e você acaba indo, mesmo sabendo que está errado. Mas aí alguém vem e acha um jeito de te convencer. Tá, então você está atribuindo, na sua fala tem um encontro, obviamente, com o que a Milena falou, mas tem a questão da influência do outro, né? Sim. A influência do outro nas nossas ações. Então, vou botar aqui. Nas nossas ações em particular. Beleza. Inara? Eu concordo com tudo que as meninas falaram, só que meu primeiro olhar foi bem diferente. Pode falar. Assim, quando eu li, eu já identifiquei e veio na minha mente o mito da caverna. Que muita gente olha o problema e bota ele como muito maior e impede de viver por conta do problema, sabe? Que tá na frente dela. E talvez essa formiga que tá, tipo, falando, ai, não, é tranquilo, fica tranquilo e tal. Talvez ela esteja enfrentando um medo dela, sabe? Pra viver. Entendi. Porque a gente também não pode viver só no medo, sabe? Sim. Mas eu entendo também que é um lado totalmente diferente do que acho que da Milena falou, o negócio da gente sair de máscara e tal, do exemplo que você tinha falado. É totalmente diferente, sabe? Não é mais nesse sentido, mas no sentido mesmo da gente encarar os nossos problemas. Sim, sim. E eu sei que você não está falando também na questão do que a gente está vivendo agora, né? Porque é óbvio que temos medo. Eu acho que o que você está querendo dizer é que, assim, o medo é um mecanismo de controle bacana. Ele é essencial para a vida. Se você não tivesse medo, você sairia de casa 4 horas da manhã e dane-se, no meio da rua. O medo é interessante. O que você está querendo falar, na verdade, é a questão do pânico, né? O pânico ser um problema, né? Que é o que se fez no início da pandemia, por exemplo. Eu acho que no início da pandemia, o clima instaurado de pânico foi muito grande. Tanto é que deu uma assustada, assim, surreal. Né? Claro que não havia... como é que eu posso dizer? Não havia exagero, não. Era, de fato, aquela questão, né? Tipo, de fato, é um problema real, um problema que não é uma criação imaginária, né? É de fato um problema real, é um vírus e, enfim, não sabemos ainda a proporção real dos sintomas e tudo mais, mas já sabemos que 107 mil vidas foram dizimadas, foram tiradas, vidas essas associadas muito mais a uma população marginalizada. Apesar de o vírus ser democrático, a gente sabe que quem sofre mais é a população marginalizada. Então, eu entendo quando você fala essa coisa do mito da caverna, até botei aqui essas representações pessoais do que a gente está vendo, de como isso pode afetar, né? De como, às vezes, isso pode ser uma projeção que a gente tem, mas não a realidade, né? No caso aqui, a gente está vendo uma formiguinha falando de um bicho muito maior e, obviamente, ela perderia, obviamente, ela morreria aí, trazendo aqui o que Sara falou no início.
Mas foi legal o que vocês falaram, achei bem interessante e perceba, são 4 pessoas criadas de uma maneira diferente, acredito, né? Porque cada um foi criado com base numa história, os pais de vocês representam histórias, né? Quando eu falo pais, falo pai e mãe, né? Quem criou você, um avô, uma avó, enfim, todo mundo ajuda na tua criação. Mas como que nós podemos enxergar, né, uma situação a partir de diversas perspectivas, como que, às vezes, as nossas interpretações a respeito daquilo com o qual convivemos ou aquilo que visualizamos todos os dias, como que essa perspectiva pode ser influenciada. E quando a gente traz para o contexto da pandemia, porque é o nosso grande tema, a gente precisa pensar no quanto o negacionismo é uma chaga, no quanto negar tudo que tem acontecido tem sido uma problemática imensa para, principalmente, a população marginalizada. Tá? Então, a gente vai começar aqui, de fato, a falar sobre o negacionismo mesmo, sob o ponto de vista da psicanálise, tá? Com essa contribuição do Christian Dunker. E a gente vai começar a entender algumas ações que hoje, por exemplo, são tomadas pelas nossas representações governamentais. Tá? Então, eu botei aqui para você o seguinte: o negacionismo, ou seja, a escolha de negar os fatos como forma de escapar deles, de acordo com Lívia Schwartz, professora do Departamento de Antropologia da USP, costuma se fortalecer quando a sociedade se depara com situações de instabilidade, como uma crise fora do normal, ou algo nunca antes presenciado, panorama ao qual vivemos na atualidade. Por exemplo, quando em oposição às evidências científicas, a atitude negacionista encontra sustentação em teorias e discursos conspiratórios, sem aprofundamento ou isolados, e até favorece disputas ideológicas e interesses políticos e religiosos. Bom, não há nada mais claro do que isso, né? A gente tem que pensar, e aí é bacana a gente fazer essa associação, que o negacionismo se fortalece em momentos de crise. Então, por exemplo, na literatura, quando a gente estudou, né, a gente já chegou, a gente está ali em pré-modernismo, né? A gente vai adentrar o pré-modernismo melhor a partir de amanhã. Mas a gente está falando ali das vanguardas, a gente conversou sobre elas e tal, vamos terminar amanhã e já adentrar nesse mundo do pré-modernismo, que não é uma escola literária, mas sim um momento de transição. Mas quando a gente pensa na literatura, quais foram os momentos de instabilidade vividos? A gente teve a crise do Barroco, né? Do homem que se via muito apegado às questões religiosas, e aí os estudos científicos começaram a mostrar para ele que, opa, não, calma aí, não é desse jeito. E o primeiro momento de qualquer grande informação, não sei se você vai parar para pensar nisso e associar para a sua vida, mas se você para pensar em quando uma problemática se desenha na sua vida, qual é a tua primeira reação? Quando um problemaço cai no teu colo, qual é a tua primeira reação? É racionalizar esse problema? Não, não é. Não é. Muitas vezes, quando você, por exemplo, descobre uma traição, teu primeiro momento é o quê? Negar. Quando você se decepciona com uma pessoa, teu primeiro momento é o quê? Cara, não acredito que isso está acontecendo. Então, a prática do negacionismo traz um sofrimento para a gente. O negacionismo é um primeiro processo experimentado por uma experiência negativa, por uma questão crítica, por uma fase aguda de algo. Beleza. Então, no Barroco, a gente viu isso. Né? O homem ali em conflito, religião,
entendeu? Igreja Católica perdendo força, como é que é isso? Porra, eu estou aqui, né, vivendo uma vida acreditando no que me foi falado, e agora chega uma pessoa, chega o Lutero, bota lá as 99 teses, começa a questionar, fala de venda de indulgência, fala de venda de pedaço no céu. Que porra é essa? Em que momento, em que situação eu estou me encontrando? Então, a gente já viu que o panorama no qual estamos vivendo intensifica a questão negacionista. E passa muito também, né, pelo fortalecimento de alguns interesses políticos. E aí, quando eu falo interesses políticos particulares de determinados setores para desenvolver, de repente, o que hoje nós chamamos de necropolítica, né? Falando bem do exemplo da pandemia, que é o nosso tema. Hoje nós vivemos uma necropolítica, e aí você já deve estar pensando, porra, necropolítica, como é que é isso? A política dos mortos, a política da morte? Exatamente, a política da morte. É deixar que alguns morram e outros não. Então, é como se fosse uma catraca de quem vai viver e de quem não vai. Já parou para pensar nisso? É complicado. Já parou para pensar? A gente tem, hoje, uma situação em que temos quem vai morrer e quem não vai morrer. Ah, mas os ricos também morrem. Sim, também morrem. Mas o rico vai morrer no Barrador. O rico não vai morrer porque ele está lá no Salgado Filho, esperando, agonizando, sentado no chão, porque não tem maca. Entendeu? Ele vai morrer em decorrência de um vírus, que é democrático no ponto em que pode contaminar qualquer pessoa. Mas a morte não tem sido democrática. Ela tem escolhido, aspas, muitas aspas, né? Meu discurso está metafórico agora, que você está entendendo, eu sei que você está entendendo o que eu quero alcançar, mas a morte, ela tem escolhido, sim, as suas vítimas, assim como as balas perdidas no Rio de Janeiro não são perdidas, são achadas. Entende? Então, quando a gente olha para esse fenômeno que está acontecendo e para importância de você combater o negacionismo com informação científica, a gente consegue enxergar que, obviamente, os governantes não são responsáveis pelo coronavírus, mas eles são responsáveis por diversas mortes a mais a cada dia. À medida que abrem quando não tem que abrir, à medida que flexibilizam quando não tem que flexibilizar, à medida que colocam seus interesses pessoais em detrimento dos coletivos. Entende isso, gente? Então, assim, é uma coisa bem complexa, bem assim, se você for parar para pensar que tudo tem sido um projeto, né? Isso me parece um projeto, né? Para fazer ali uma seleção, um darwinismo social, né? Digamos assim. Então, eu vou começar aqui a trazer para vocês essa entrevista, né? Que é desse psicanalista foda, né? Eu botei a fotinha dele aqui para você visualizar quem é. E ele vai recorrer a Freud para poder explicar, né, como que as ações políticas tentam diminuir essas autoridades sanitárias. Então, hoje nós temos as pessoas negando que a Fiocruz fala e abrindo tudo aí. Não, vamos abrir, tá tudo certo. Ah, não, vamos abrir escola, vamos provocar aí aglomeração, vamos voltar com os shows, vamos, né? Negando, tirando a importância não só dessa esfera ciência, né, dessa grande esfera, mas, sobretudo, da informação.
e da educação. Porque você negar a ciência é você negar a educação. Né? Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas quando você nega a questão científica, você está negando a formação daquele ser, daquele indivíduo que pesquisou, que fez mestrado, que fez doutorado, que fez pós, que se envolveu com a educação, que a gente sabe que é o caminho mais tortuoso que se tem. Estudar não é fácil. O caminho que nós aqui decidimos trilhar é o mais difícil dos caminhos. É o caminho da pesquisa, é o caminho do sofrimento, da dor, é o caminho da insônia, é o caminho do desespero, é o caminho da ansiedade, é o caminho da dificuldade, porque estudar é ser um revolucionário, né? Estudar hoje é ser um revolucionário. Então, como que todas essas práticas de necropolítica, elas querem, na verdade, desbancar o poder da ciência. E isso, obviamente, casa com o projeto de corte de investimento em pesquisa. Entende? Está toda uma população esperando uma vacina, mas calma aí, a vacina vem de quê? Você não pode ser o cara que está esperando a vacina se você apoia um cara que faz corte de pesquisa científica. Entende? É incompatível isso. É incompatível. Enfim. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Aham. Estou meio tensa. Fico tensa. Tô vendo. Meio tensa. Fico tensa de falar sobre essas coisas. Mas tudo bem. Vamos lá. Às vezes é difícil você não se confundir com aquilo em que você acredita, né? Eu tento ao máximo não me confundir com o meu papel aqui, né? Mas, cara, às vezes é difícil. Mas vamos lá. Então a entrevista começa nesse sentido, né? Falando um pouco ali de como que de como esse negacionismo funciona como uma arma na pandemia, tá? A escalada da retórica das armas da guerra e, mais recentemente, no contexto da pandemia, a narrativa da banalização das vidas perdidas associada à lentidão em implementar medidas de assistência aos mais vulneráveis é a expressão tácita do questionamento de valores que seriam de pretensão universal, como a razão, a justiça e a vida. Então, no primeiro momento, a gente já tem a noção aí de coletividade, né? Essa coletividade, quer dizer, a busca de todos nós pela razão, pela justiça e pela manutenção da vida, isso aí deveria ser um ponto, uma coluna vertebral, um ponto, assim, indiscutível da nação, né? Mas isso não está acontecendo. Algumas vidas são mais importantes que outras vidas. É isso que a gente tem visto, tá? Tomada como modo de governar a chamada necropolítica, diferentemente da aplicação do princípio da preservação da vida, adota a prática de deixar morrer e de negar o processo de extermínio, adoecimento ou desproteção que leva à morte. Isso aqui é muito importante, muito importante. Isso aqui tem que aparecer na sua redação, tá? Você vai fazer uma redação ao final de tudo. E isso aqui, esse termo aqui, tem de aparecer, tá? Eu vou destacar isso aqui. Assistimos nesta pandemia a segmentos da sociedade que embarcaram num processo de relativizar a gravidade da doença, né? Então, imagina que essa relativização, quando vem de um chefe da nação, quando um chefe de nação fala que é só uma gripezinha, que eu não sou coveiro, o que você quer que eu faça? Morrer, todo mundo morre. Faz parte morrer. Quando a pessoa fala isso, ela está colocando a necropolítica em exemplos cotidianos.
ela está exercendo a necropolítica ali em exemplos clássicos, né? Então, à medida que a quantidade de mortes, né, à medida que essa quantidade aumenta, a preocupação ela deveria aumentar na mesma escala. As ações de combate a isso deveriam aumentar em grande escala, mas não. Existe sempre a concepção de inimigos criados, né? Tem sempre essa concepção de que fulano é contra mim, ele está no Ministério da Saúde, então vou tirar. Fulano não casa com a ideia de que a cloroquina é excelente para todos, vou tirar. É sempre assim, criação de inimigos invisíveis para combater uma coisa que é um problema real. Essa criação de inimigos imaginários, ela existe, ela existiu, continua existindo, é do tipo assim, mija fora do pinico que não faça o que eu quero que vai dar merda, né? Então, esse reforço de pessoas a todo momento, né, criando uma atmosfera de negacionismo, de minimização do problema, isso é o que tem ferrado o Brasil em todas as escalas nessa pandemia, tá? Poucas pessoas se dão conta de que a expressão negacionismo vem da psicanálise. Freud tem um texto clássico chamado A Negação, em que escreve a nossa atitude diante de realidades que são mais dolorosas ou complexas do que conseguimos aguentar. Essa é uma atitude muito básica, muito simples. É o começo de muitas outras formas de negação e foi descrita no início da psicanálise. Então, lembra quando eu falei anteriormente que a questão do negacionismo passa por questões que vivemos, né? Então, uma traição, ou uma perda de emprego, ou uma decepção, ou um fracasso no vestibular, ou um B que você tirou e não o A. Tudo isso faz parte dos sentimentos que causam dor, e o primeiro movimento é você negar. Tanto é que se você, por exemplo, faz uma prova e você tira B e não A, qual é a tua atitude instantânea? O que você faz? Você recorrige. Não é possível. Eu devo ter errado a correção. Então, é sempre um movimento de negar aquilo, né? É sempre um movimento de negar. Então, vamos lá. Vamos notar que cada país entrou na pandemia a partir de seu próprio processo cultural. A chegada do novo coronavírus pegou o Brasil em meio a dois processos particulares: a divisão social discursiva e a pauperização da vida econômica e dos direitos trabalhistas. A retórica de campanha eleitoral, tornada depois método de governo, baseada na produção contínua de inimigos imaginários, foi impactada pela chegada de um inimigo real, biológico e natural. Em outras palavras, o que se quer dizer é que sempre essa perspectiva de ser... Bolsonaro tem muito isso, né? Sempre essa perspectiva de ser perseguido, não estão deixando ele trabalhar, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer o que ele precisa fazer, tipo, larga do pé do cara, pô, caiu uma chuva ali, a culpa é dele. Sabe essas questões assim? Tipo, ele sempre se colocando numa posição de perseguido, né? E aí, essa criação de inimigos imaginários agora culminou, infelizmente, com a chegada de um inimigo que é real, um inimigo que é biológico, um inimigo que é natural e um inimigo que chegou para chegar, está chegando, está levando, né? Já vamos aí, daqui a pouco o mundo inteiro já tem mais de 1 milhão de mortos, a gente está caminhando para isso. Então, assim, acho que a gente chegou a 800 mil pessoas. Acho que o último dado que eu vi foi esse. 800 mil pessoas, assim.
800 mil vidas, né? 800 mil pais, mães, irmãos, avós, pessoas reais, não pessoas imaginárias, pessoas reais, que têm identidade, que têm família, que têm CPF, que têm um emprego, que têm um amor, que era um amor da vida de alguém, né? A produção de inimigos justifica ações intempestivas, ações que acumulam poder naquele que está governando o país e naqueles que o cercam. Então, qual é a regra aqui? Desautorizar as autoridades constituídas para dizer: olha, aqueles que cuidam da palavra, da razão, aqueles que cuidam do debate, estão todos comprometidos e interessados. Como a psicanálise explica o negacionismo? Essa ideia é necessária para que se destituam os poderes impessoais representados em instituições como as universidades, a imprensa, os cientistas, pois no momento em que o interlocutor põe em dúvida, não precisa depô-las, basta dizer que são controversas, traz para si uma dúvida razoável, que a partir de então vai deslocar aquela fé, aquela crença que as pessoas tinham naquela instituição, para aquela autoridade pessoal de quem está confrontando, denunciando, criticando a autoridade simbólica constituída. Isso é um método do discurso. Cara, aqui, nesse tópico, a gente percebe várias questões. Alguma de vocês lembra ou sabe me dizer quais fenômenos pelos quais passamos recentemente podem se enquadrar dentro dessa questão de que você nega, e a partir do momento em que você nega, você começa a desconfiar, né? Você começa, na verdade, a tirar a fé daquilo que já foi comprovado inúmeras vezes de que é positivo.
Oi. Caraca, cara. Iniciou o modem aqui sozinho. Foi mal. Onde eu parei? Você estava fazendo uma pergunta pra gente. Isso. Calma aí. Deixa eu apresentar aqui. Continua gravando, né? Sensacional. Então, olha só. A pergunta era, vocês lembram em algum passado recente, né? Quais foram ali alguns movimentos que trabalharam com essa ideia de negar a ciência para poder deslocar a fé que nós, enquanto sociedade, depositamos naquilo e para começar a questionar sobre aquilo? Vocês lembram de algum movimento recente que tenha feito isso? Alguns movimentos anti-vacina, né, que ainda existem. Sim, sim, sim. Calma aí, É que fala rapidinho. que a Terra é plana também. Oi? A pessoa que fala que a Terra é plana também. Exatamente. Então, o movimento terraplanista, o movimento antivacina, todos eles servem para justamente tirar o poder que foi colocado, né, na verdade, que com toda razão, né, com fatos, com comprovações, o poder que existia em cima de uma determinada instituição ou ação, né, a ação da vacinação, a ação da geografia e dos impactos ambientais, falando sobre até um outro problema que lembrei agora, que é o aquecimento global, né? Negar o aquecimento global. Tudo isso faz parte desse plano e vem aí como método de discurso, né? Então, vamos tratar isso dessa forma para que a gente possa angariar aí pessoas para acreditar nesse tipo de concepção que a gente tem, tá? Então, seguindo aí, espero que eu não caia novamente. Tainá, você me mandou a mensagem, não sei se você percebeu, mas você caiu. Tu mandou isso agora, eu caí de novo ou não? Não, né? Não, Caí de foi novo. na hora lá. Ah, tá. Tá bom. Então, vamos seguir aí. A pandemia não é inimigo político, não é um inimigo intencional. É um fato que vem da natureza, vem desse lugar terceiro, que é algo que nos une. Mas num governo que adota esse método, não se pode admitir que exista esse terceiro, algo que nos une, porque esse terceiro destrói a retórica da produção contínua de inimigos. Nada mais óbvio que isso gerasse a resposta descrita por Freud como a negação. E por que o negacionismo é importante como método deste governo? Para criar os processos de transferência de autoridade simbólica das instituições para a autoridade pessoal de quem desafia. E eu acho que esse é um grande ponto. Esse método do negacionismo na prática política, ele faz com que pessoas sigam uma pessoa. Eu acho que esse é o ponto mais complexo e destrutivo desse governo. Você segue a pessoa. Vocês reparam isso também? Já tentou conversar com alguém que seja, né, bolsonarista perto da sua casa mesmo, às vezes até na sua família? Já parou para reparar que existe uma defesa não à ideologia, mas sim à pessoa, a figura dele? Vocês já passaram por isso? Infelizmente. Sim. Não existe uma... Assim, não se consegue debater, não se consegue conversar, porque justamente é a pessoa, é o ser. Então, as instituições que representam, né, o coletivo, as grandes universidades, os grandes centros de pesquisa,
tudo isso, com esse método de política, né, de construção política e de prática política, tudo isso vai cair por terra porque é necessário seguir uma pessoa. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Qual é o impacto social desta conduta no enfrentamento da Covid-19? O negacionismo representou um prejuízo dramático para o enfrentamento da Covid-19. Custou a vida de milhares de brasileiros, nos colocou no segundo lugar do número de mortes no mundo e certamente está fazendo o Brasil ser representado por uma piada internacional. Porque nessa hora, para que todos fizessem o sacrifício, temos de recorrer às figuras de autoridade, que vão dizer vai ser muito difícil, mas fácil em nome de alguém. Nessa hora encontramos uma divisão na política sanitária, marcada por uma hesitação e pela negação do consenso científico. Vai ser um preço que ainda não temos a justa medida, porque no momento em que a batalha está sendo travada, não se percebe o impacto capilar de alguém que está confrontando a ciência como o principal instrumento que temos para lidar com o adversário que vem da natureza. Como a psicanálise vê o discurso e práticas que deslocam a centralidade da vida, um valor universal e civilizatório, estimulando as condutas que aumentam as chances de mais pessoas morrerem. Então, pessoal, esse é o ponto, eu acho que mais sensível. A ideia de você observar o que é falado, de quem vem, o comportamento de quem vem para toda uma população. Entenda, você é uma pessoa estudada, você terminou os seus estudos na escola, você já faz parte de uma ínfima parcela. De repente, se você visualizar os governantes saindo sem máscara, andando de bicicleta, dando cloroquina para animal, ou apertando mão de velhinha, em tempo de pandemia, abraçando criança, fazendo cacete, de repente, se você visualiza isso, você obviamente vai... Ah, não, pô, que babaca, tá fazendo isso, nada a ver, não tinha que ter feito. Mas, de repente, uma pessoa que não tem o mesmo grau que você, e eu não estou falando de estudo, não. Eu estou falando eu estou falando também de estudo, mas estou falando assim, de experiência no geral. Uma pessoa pode olhar, até quem tem estudo, tá? Porque a gente visualiza aí que há pessoas de nível superior concordando com esse tipo de discurso. Mas eu digo assim, você quando visualiza o chefe maior da nação fazendo esse tipo de coisa, saindo sem máscara, apertando a mão nos outros, abraçando os outros na rua, ou fazendo uma das atrocidades aí que ele adora fazer, você quando visualiza isso, você que é uma pessoa que tem discernimento e senso crítico, você vai olhar e para você não vai significar nada, porque você não vai seguir aquilo. Agora, e as pessoas que não têm? Essas pessoas que não têm, elas vão seguir. Elas vão virar e vão legitimar essa prática. Esse é o problema, tá? Temos em ascensão no país uma retórica das armas, da guerra, da violência, que de fato está dizendo para a gente que a vida não é o princípio mais importante, mas que poderíamos imaginar um todo social muito melhor se eliminássemos algumas formas de vida. Por exemplo, os indígenas, os negros, aqueles que não são produtivos, por exemplo, os corruptos. Esse é um discurso que foi ganhando e amelhando forças, amparando-se nas fragilidades e dificuldades que temos em expandir a democracia brasileira. Então, as populações marginalizadas e os corruptos, né, porque o lema do governo Bolsonaro foi: vou acabar com a corrupção, né? Aqui não tem corrupção. E hoje você visualiza toda essa família envolvida em escândalos de fake news, envolvida em possíveis associações com o poder paralelo das milícias e tudo mais. Mas a proposta inicial, o que fez, na verdade, o que eu acho, dentro da minha análise, eu, Jarline Mesquita, achando que
posso falar alguma coisa sobre isso. Mas dentro da minha análise, um dos grandes pontos foi acabar com a violência, acabar com a corrupção. Esse mote levou muitas pessoas a votarem no Bolsonaro, com toda certeza, tá? Onde isso terminou? Numa democracia customizada, uma democracia para quem pode pagar, uma democracia de condomínio. Sou simpático à sua colocação de que já teríamos alguns valores, que seriam de pretensão universal, como a razão, como a justiça e como a vida. Ocorre que essa ideia começa a sofrer críticas, começa a sofrer certa desconfiança de que seja uma falsa promessa, porque haveria formas de realização dessa ideia, que coloca a vida como um valor indiscutível, que excluem formas de vida específicas. É o que podemos chamar de necropolítica. Não se trata da aplicação do princípio de preservação da vida, como faz a biopolítica, mas da prática de deixar morrer e de negar o processo de extermínio, o adoecimento ou a desproteção que leva à morte. Enquanto a biopolítica nos oferece verdadeiros monumentos para o controle das populações, como a escola, os hospitais, a necropolítica se caracteriza pelo adiamento e pela manutenção das situações de miséria e de desproteção, nesse contexto que os marginalizados sofrem mais, né? É isso que explica a lentidão na tomada de medidas protetivas e o pouco caso com a vida das pessoas praticados pelo presidente. A necropolítica, então, já estava presente na desatenção que dávamos para uma série de vidas que eram praticamente matáveis. Então, temos com o coronavírus um fato que começa a ficar mais pronunciado. Parece que tem vidas que valem mais do que outras vidas. É claro que aqui, né, quando a gente fala dessa coisa de tem vidas que valem mais que outras vidas, para a gente não, né? Mas, assim, para esse método adotado, esse método de necropolítica com o qual estamos lidando hoje, parece que alguns merecem viver e outros não, né? É isso que a gente tem enxergado. Que tipo de moralidade emerge de um governo que, ao se omitir, tem por consequência maior probabilidade de mortes em determinados grupos sociais? É claro que este não é um discurso que vai ser explícito, mas é uma democracia que tem no nível tácito de seu discurso a ideia de que se a gente tirar algumas pessoas, vai ficar melhor para quem sobreviver. É uma moral da sobrevivência, uma moral do Big Brother, uma moral da eliminação de concorrentes e de inimigos. Isso, infelizmente, chegou ao poder, graças a uma injunção, uma constelação de discursos, que, no fundo, apelaram para algo do tipo assim: se você pode ser feminista, então eu posso ser machista. Se você pode defender a inclusão da população negra, eu quero defender a supremacia branca. Se você pode ser racionalista e acreditar na ciência, então eu posso acreditar no neopentecostalíssimo de resultados. Então, isso aqui é um ponto, cara, é um ponto muito, muito fundamental, assim, sabe? Isso leva ao que a gente conversou na semana passada, né? A questão da catracalização, de quem pode e de quem não pode, né? A polarização hoje se dá muito em função disso, né? Se você faz isso, eu posso fazer o contrário. Se você defende X, você não defende Y. Eu não sei se vocês já passaram por isso também, mas já experimentou falar mal do Bolsonaro, alguém responder para você assim: mas com o PT que era melhor. Isso já aconteceu com vocês também? Tipo, eu não estou falando de PT, sacou? Foda-se o PT, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um ponto de uma pessoa, e essa pessoa é sempre confrontada com uma outra, Lula, Dilma, ou com um partido político, né, diferente, né? Exatamente. Então, essa coisa assim, direita, esquerda, sempre essa polarização, e a polarização ela leva a falta de diálogo, leva a falta de senso crítico, porque você fica
absolutamente envolvido apenas com uma figura, defendendo uma figura, sem observar o outro lado, né? As coisas não são desse jeito, não existe só um lado da história, existem dois, às vezes três. Vamos ouvir os três para chegar a alguma conclusão. Mas justamente essa coisa de, sabe, um combate à diversidade, um combate à questão da educação sexual, como se o fato de apresentar a educação sexual para uma criança fosse fazer com que a criança fosse fazer sexo. Caralho, a gente está vivendo agora uma situação de uma garota de 10 anos de idade que foi estuprada desde os 6 anos de idade, que está grávida, que estava grávida e que, tipo assim, a gente está discutindo isso, cara, é sério, ainda tem gente discutindo aborto para esse caso, sabe? E se essa garota, de repente, não tivesse tido aula de educação sexual e soubesse que o que ela está sofrendo, o que ela estava sofrendo era um abuso? É para isso, gente. Ninguém, essa história de mamadeira de piroca, chupeta de piroca, essa porra não existe, isso é mentira. Isso nunca existiu. Isso é fake news, entendeu? Isso nunca existiu. Nas escolas públicas, isso nunca existiu. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que olhar, cara. Tem que saber, eu acho que até, sinceramente, aí nesse momento eu fico puta pra cacete. Acho que é até uma burrice você abrir a boca para falar esse tipo de coisa. Você abrir a boca para falar que uma criança vai ser homossexual porque ela viu dois homens se beijando, cara, isso é de uma ignorância surreal. Não é possível. As pessoas que vivem numa sociedade, numa urbanização, numa condição absoluta de ter acesso às coisas, as pessoas não podem abrir a boca para falar isso, gente. Não podem. Me desculpa, isso é algo assim que eu diria que é abominável. Eu diria que quase derrubei o negócio aqui. Eu diria que é incrível. É incrível no sentido da palavra, assim, não crível mesmo. É impossível acreditar nisso. Mas fazer o quê, né? A inversão de princípios universais na defesa de interesses particulares. Na hora que a gente consagrou uma conversa pública com essa dimensão, a gente abriu as portas para o negacionismo científico, abriu as portas para o negacionismo moral. Calma aí que eu acabei dando enter aqui, sem ser. Vamos lá. Embora a educação formal seja, em princípio, um elemento central para combater o negacionismo, há também pessoas adultas e de alta escolaridade que adotam alguns raciocínios simplificadores para o enfrentamento do Covid-19. O negacionismo se vincula a algum tipo de regressão intelectual? Olha a pergunta que foi feita para ele. Aí ele responde, né? Quem responde isso tudo é o Dunker, né? De quem a gente está falando. Quando apresentei a ideia de negação, disse que ela ocorre por algo doloroso ou algo que supera a nossa capacidade de simbolização por ser excessivamente complexo. Vamos encontrar a ideia de anomia em Emily Durkheim da impossibilidade de reconhecer uma sociedade que se torna mais complicada do que os nossos dispositivos de interpretação. O que ela desencadeia? A regressão, as formas de pensamento regressivas. Voltamos da instituição que representa a razão no seu sentido impessoal para as instituições que representam a razão no seu sentido pessoal. Voltamos para a família. Como a ideia de que a Terra é plana, entre várias outras, se infiltram aí. Ao questionar verdades muito sólidas, muito consensuais, você mostraria que a ciência não está dando as respostas que gostaria para todas as perguntas que você tem. Entenda, é um projeto. Isso é um projeto, entendeu? A necropolítica é um projeto. O negacionismo é um projeto. E ao acentuar isso, acentua o desamparo das pessoas. Você diz assim para elas, olha, essa complexidade não vai ser explicada no campo da ciência. Então, quem vai explicar isso? As narrativas mais simples, na religião. Ao conseguir dividir a autoridade simbólica, se produz efeitos de reempoderamento da autoridade particular.
Hoje temos um nível de complexidade na conversa que foi trazido por vários fatores, entre eles o acesso pela primeira vez a um conjunto grande de pessoas ligadas à linguagem digital, que pode participar de uma conversa e opinar publicamente segundo motivos e razões em relação aos quais nunca foram indagados e não foi educado para isso. Essa busca pelo simples, pelo familiar, como atalho cognitivo, vem sendo explorada por políticos? Foi a outra pergunta. E aí o Dunker responde: há uma expressiva quantidade de pessoas que estão diante de um mundo muito complexo e são incitadas a formas de pensamento muito simplificadas. Qual é a forma mais simples do ponto de vista da psicanálise para operar com grupos? É aquilo que o autor chamado Wilfred Bion chamou de defesa esquizoparanoide, diz respeito a dividir e introduzir um inimigo. Dividir de tal forma a reencontrar segurança e a identidade, desde que seja criado um inimigo que nos une. Desde que se cria uma diferença cuja estrutura é a esquise, a ruptura, a divisão sem reconciliação, é a quebra. Isso não é um fenômeno só brasileiro, mas que graça prospera pela conjunção entre uma crise do modo neoliberal de produção, com consequente aumento do desemprego, simultâneo ao aumento de perspectiva de ascensão social, com a entrada das massas digitais. Há um novo discurso sobre o sofrimento psíquico, que não é mais referido ao conflito, mas referido à mudança de intensificação das coisas, tratadas por meio de ideais hiperinflacionados, como encontramos em torno do discurso sobre a felicidade. Então, esses três elementos concorrem para a produção dessa bomba relógio de regressão política e cognitiva. Olhando para o Brasil hoje, que tipo de sociedade se projeta, em sua opinião, para daqui a 5 anos? O Dunker respondeu: acho que uma coisa interessante que a experiência de Covid-19 junto com a política vai deixar para a gente é que acabou a cultura da culpa. Discutir de forma simplificada, a culpa é do PT, a culpa é do Olavo de Carvalho, obviamente é um discurso passadiço que não dá mais conta para o tamanho do problema que é a nossa realidade. Isso está ficando muito claro para as jovens gerações, que são, no fundo, aquelas que fazem a diferença. Esse é o ponto de virada, esses que experimentaram na carne essa grande enganação. Como me deixei cair numa conversa tão simples? Essas perguntas são formativas. A experiência está aí, foi desilusiva, e acho um grande potencial transformativo que estamos gerando a partir da miséria. Não foi pelo amor, mas, lamentavelmente, vai ser pela dor. A ideia é a seguinte, gente: quando um problema é muito complexo, não adianta você tentar dar uma resposta muito simples para um problema complexo. Não existe isso, e esses caras se apoiam justamente em cima disso. Para acabar com a corrupção é só fazer isso e isso. Para acabar com para conseguir terminar com a Lava Jato, culpar todo mundo, tem que fazer isso e isso. Para conseguir superar o problema da saúde é só fazer isso e isso. Gente, problemas extremamente complexos, não tem respostas simples. Tem respostas igualmente complexas, que são descobertas a partir do diálogo, a partir de discussões, a partir do apoio de pesquisa, de estudo. Não é assim, não é? Você não pode ter um problema complexo na sua vida e você esperar que eu resolva esse problema em 2 minutos. Isso não existe, tá? Eu coloquei essa charge aqui, né? E coloquei também uma matéria, né? Na verdade, que é o negacionismo brasileira, né? O título é "Se não morri, Bolsonaro tem razão". E aí eu gostaria de mostrar isso para vocês aqui. Vou abrir, é bem rapidinho. Essa é bem pequenininha, vou abrir essa aqui para ler com vocês. Aproveitar que a gente tem 10 minutinhos. Uma coluna, né? Que diz o seguinte: negacionismo à brasileira. Se não morrer, Bolsonaro tem razão. Nem todo bolsonarista é negacionista, mas todo negacionista é fã de Jair Bolsonaro. E não são poucos.
É fácil encontrá-los nas redes sociais, propagadoras de fake news ou fazendo comentários sem pé nem cabeça nas páginas do presidente. Mesmo com 100 mil mortos, os negacionistas não esboçam solidariedade. Seu único objetivo é defender o mito e os mitos sobre terra plana, cloroquina, etc. Então, olha só, é o que a gente conversou. Olha só isso. O único objetivo é defender uma pessoa. É tirar a importância dos pontos impessoais, dos pontos pessoais, né, das universidades e tudo mais, do estudo, para levar para essa pessoa, e aí defender essa pessoa cegamente. É seguir uma pessoa e não uma ideologia, tá? E os mitos que essa pessoa, obviamente, defende. Para muitos deles, o luto do país é causado pela imprensa, que adora dar notícias negativas. Preferem o raciocínio pueril do governo, que esconde as vítimas fatais e destaca alegremente o número de pacientes que foram recuperados. É como se o Brasil não devesse ter dado tanto desfalque aos 260 habitantes de Brumadinho, que perderam a vida no rompimento da barragem em janeiro de 2019, para comemorar os 36 mil que não morreram. Ou como se os japoneses de Hiroshima tivessem que celebrar os 270 mil moradores da cidade que escaparam da bomba atômica e dar menos importância aos 80 mil mortos. Isso é mais que falta de empatia, é crueldade sem retoques. Alguns ainda resistem a admitir a existência de uma pandemia e outros duvidam do número de mortes que, segundo acreditam, estaria sendo inflado pelos jornalistas e por adversários do Planalto. E aquela jovem que deu depoimento na TV sobre o pai que morreu de Covid-19? É entrevista armada pelos jornalistas. Costumam repetir nessas ocasiões. E o vizinho que morreu infectado pelo vírus? Certamente tinha alguma outra doença. Essa sim é a causa da morte. E o tio enterrado na semana passada? Pela idade estava no grupo de risco, já não ia durar muito. Nesse transe coletivo, os adeptos da negação à ciência rejeitam o uso de máscaras, fazem passeata contra o isolamento social e não poupam exaltação à cloroquina propagandeada pelo presidente da República. Enganou-se quem pensou que, à medida que os dramas da pandemia se multiplicassem, naturalmente esses personagens seriam puxados para a realidade. A morte dos outros não emociona o negacionista. Sentir o próprio coração batendo é a prova de sua tese. Por ele, o Brasil pode chegar às 200 mil mortes. Seu objetivo é apenas ganhar as discussões, mesmo que com argumentos mentirosos. Talvez só mude de opinião se for contaminado pelo coronavírus e a doença evoluir para pior. Aí, antes do último suspiro, no leito do hospital, quem sabe, passe pela sua mente confusa a pergunta angustiante. Então quer dizer que Jair Bolsonaro estava errado? Então a gente tem, de fato, esse negacionismo à brasileira, ou seja, a gente não consegue, não a gente, né? Mas a maioria não consegue se compadecer, não é empático, acha que porque não pegou ou porque não desenvolveu algo para pior, né? É uma coisa que não existe, é uma coisa que, mas repara a colocação, né, desse colunista, sempre, mas já estava velho, mas já tinha uma doença, mas e aí? E as crianças? Vocês têm acompanhado o que tem acontecido com as crianças? As crianças estão se contaminando. Algumas crianças estão desenvolvendo síndromes raras a partir da infecção do coronavírus. As crianças estão pegando e elas são portadoras do vírus. Elas vão deslocando o vírus para lá e para cá. Entendeu? E está querendo voltar à escola. E vai botar essa criançada toda na mesma sala. Você está pensando o quê? Você acha que isso vai dar em quê? Em coisa boa? Coisa boa que não é. Tá? Eu coloquei aqui um vídeo também. Isso aqui eu gostaria que vocês lessem, né? Que é uma parte de um artigo científico que eu li, muito interessante também. Eu coloquei aqui para vocês. E a proposta final, que é para vocês
dissertarem sobre as chagas do negacionismo no Brasil em tempos de pandemia. Esse é o tema da redação, tá? Mas eu gostaria de finalizar a aula com esse vídeo, que é um vídeo que traz um pouco para a gente como que o negacionista pensa, né? Como que ele... como que os pensamentos dele se dão, tá? Ele é curtinho, ele tem 7 minutos, vai casar aí com o final da aula. Mas antes dele, tá tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Tá tudo certo? Sim, tá tudo bem. Oi, já. Fala, amor. Eu tava lembrando de uma coisa, tipo, outro dia eu ouvi do meu amigo que ele falou assim, né? Ah, meu pai pegou Covid, ficou uma semana sem sentir Desculpa. cheiro e gosto de nada. Patético. E eu fiquei pensando, tipo, as pessoas são tão Ele falou o engraçadas. quê? Ele falou o quê? Desculpa. Ele falou assim, cara, meu pai pegou Covid, ele ficou uma semana sem sentir cheiro e gosto de nada. Patético. Aí eu falei assim, você tem que dar graças a Deus que ele ficou num estágio Que ele só teve isso, que né? ele só teve isso, né? E, tipo assim, eu fiquei parando pra pensar. O pai dele só teve isso. Mas, assim, ele não vê jornal, ele não escuta a história das outras pessoas. Sim. O importante é sair todo final de semana. Não, entendeu? o meu pai. Pai dos outros, foda-se. Meu pai teve... Ainda tem esse egoísmo, sabe? Essa coisa de, tipo, o meu. importante Exatamente. Exatamente. Tipo assim, cara, ao invés de ser um discurso assim, tipo, eu dei maior sorte porque meu pai teve... E meu pai, graças a Deus, não teve nada, só teve isso e tal. Ao invés de ser esse discurso, é um discurso de, tipo assim, de minimizar, né? Ah, só teve isso e aquilo. Pô, que bom pra ele, né? Que bom pra ele. Que ótimo. Porra. Vamos lá, deixa eu botar aqui o vídeo para vocês. E aí, gente, é aquele esquema, né? Não posso botar muito alto porque dá uma distorcida. Calma aí. Leonardo Sakamoto, sou colunista. Ó. Pessoal, tudo bem? Leonardo Sakamoto, sou colunista aqui no UOL. Vocês estão ouvindo? Toda semana com vocês, falando dos principais assuntos deste novo. Vocês estão ouvindo bem? Oi? Tá muito baixo. Tá baixo, né? É porque dá uma distorção. Brasil descompensado. Olha, E agora? Se inscrever aqui no canal. E agora? Ainda tá baixo, mas acho que dá pra ouvir. Vamos nós tentar entender o que se passa pela cabeça de um negacionista. É uma das figuras mais tristes e ao mesmo tempo mais preocupantes do momento em que vivemos. Olha, o coronavírus não dá a mínima se você acredita nele ou não para poder te infectar. Afinal de contas, ele é um vírus. Ou seja, ele atinge tantos que menosprezam a doença, a Covid-19, dificultando seu combate, quanto aqueles que entendem a sua gravidade e respeitam as recomendações de isolamento social. Só por conta disso, a situação já seria bastante injusta. Mas o discurso negacionista, ainda por cima, responsabiliza terceiros pelo problema que ele mesmo ajudou a criar. E toda vez que a realidade desmente, ele se adapta e segue contrariando a ciência. Vamos lá. No primeiro momento, os negacionistas consideraram o coronavírus uma fraude, uma histeria coletiva, criada por uma narrativa inventada pela China para destruir os mercados e os empregos ocidentais e que por isso não se diferenciava de outra gripezinha qualquer. A Organização Mundial da Saúde e a imprensa foram responsabilizados por criar pânico sobre algo que, segundo eles, não existia. Daí, em segundo lugar, quando a pandemia bateu a nossa porta, a culpa foi direcionada a governadores e prefeitos que decretaram isolamento e distanciamento social para retardar, para frear o avanço da doença e também, portanto, a superlotação dos hospitais. Vocês lembram desse momento? Vocês lembram do momento em que era uma fantasia, era uma histeria? Aham. Vocês lembram do momento em que a culpa era do Dória, a culpa era do Witzel, a culpa era do Crivella? Lembra disso? Pois é. Mas para os negacionistas, o que funciona mesmo é o isolamento de idosos, de pessoas imunodeprimidas que deveriam ficar em casa, enquanto
enquanto os outros voltavam ao trabalho. Alguns negacionistas sugeriram até o uso de campos de concentração como resposta. Daí, em terceiro lugar, quando o coronavírus contaminou alguém que mora na mesma casa do negacionista, apesar dos cuidados que ele tomou para preservar a pessoa devido à crença ficcional do isolamento vertical, do isolamento só de idosos, né, de pessoas imunodeprimidas, a culpa foi jogada em médicos e cientistas que não distribuíram cloroquina para prevenir e tratar antecipadamente a doença. O medicamento que vem sendo prescrito em casos individuais, ele não pode ser distribuído em massa porque não há provas que subsidiam a distribuição e também provas de que os efeitos colaterais muitas vezes não são maiores do que a doença. A quem consiga, após uma tragédia, deixar a negação e chegar à aceitação, talvez passando por raiva, barganha, depressão, e um luto pelo fim da pessoa ignorante que ela era. Ignorância que pode acometer a esquerda, direita, cristãos e ateus. Mas há também quem seja incapaz de assumir que agiu de forma irresponsável em meio à crise. E apesar dos avisos, preferiu acreditar nas mensagens de médicos formados pela Universidade do WhatsApp, com residência em infectologia no Hospital do Mundo. Para essas pessoas, a conta por seus problemas nunca, mas nunca passa por si mesmas e pelas decisões que tomam. Por exemplo, optar por acreditar no que diz o presidente da República e não no que explicam médicos, cientistas, Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e por aí vai. Jair Bolsonaro é um dos que tentam transferir cotidianamente a sua responsabilidade pela contenção e mitigação da pandemia para terceiros. Por exemplo, na semana passada, ele disse que cada família tem que cuidar dos seus idosos, não pode deixar na conta do Estado. Defendeu que se mantivesse 2 metros de distância dos idosos em casa para protegê-los, ignorando que nas favelas brasileiras, em residências de corpo único, não chegar a essa distância de pais e avós significa que alguém vai dormir fora de casa, ou os idosos, ou os filhos e netos. Além dos problemas trazidos por uma pandemia assassina transmitida pelo contato social, o Brasil acaba gastando tempo precioso para enfrentar esse naco de negacionistas que colocam em risco a si mesmos e aos outros. E gastam energia, pois a cada mudança no cenário, eles preferem terceirizar a responsabilidade para outro e para outro. O seu comportamento acaba criando entraves para a aplicação de soluções cuja eficácia é comprovada em outros países. Nem todos que estão na rua desrespeitam as quarentenas porque querem. Os profissionais de saúde sabem dos riscos que correm, inclusive de morte, mas mesmo assim estão na linha de frente do combate à pandemia. Médicos, enfermeiros, motoristas, técnicos, por aí vai. Bem como os trabalhadores e trabalhadoras de serviços essenciais que seguem se expondo diariamente para que o restante da sociedade funcione. Isso sem falar com milhões que são obrigados a sair de casa para buscar o seu sustento, porque o governo federal atrasou muito o pagamento do auxílio emergencial a informais e desempregados, aquela renda básica, que pode ir de 600 a 1.200, ela deveria ter sido liberada quando a quarentena foi recomendada, e não agora. Lá atrás deveria ter sido liberada para garantir que as pessoas ficassem em casa tranquilas. Ou os micro e pequenos empresários que estão à beira da falência porque o governo apresentou medidas insuficientes para garantir os seus negócios. Fala-se que a pandemia cria uma espécie de arca de Noé pós-moderna em que os escolhidos podem se isolar enquanto uma parte tem que ir para o sacrifício. Por conta disso, uma parte da sociedade deveria ser eternamente grata à outra, o que sabemos não irá ocorrer. Se parte consegue ser heroicamente solidária, outra é e sempre será covardemente egoísta. Os negacionistas, muitos deles estão nesse segundo grupo. Desconfio que o mundo que sairá disso não será melhor do que o mundo que temos agora. Essa pandemia pode ajudar muita gente a amadurecer, aprendendo que seus atos trazem consequências para si e para os outros, aprendendo que responsabilidade não diz respeito só à sua vida, mas à vida também do seu semelhante. Talvez até o presidente da República aprenda.
Bom, é isso. Tem outros, né, como eu falei para vocês, tem um link aqui e um outro texto que fala a respeito da pandemia, né, e o caminho da solidariedade. Mas a pergunta que fica aqui, para a gente encerrar, é o seguinte: a percepção de vocês com relação a como as pessoas sairiam da pandemia, a opinião que vocês tinham continua ou a opinião que vocês tinham mudou? O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas... Aquilo que vocês pensavam lá atrás, de que as pessoas sairiam melhores dessa, ou sei lá, de repente, né, alguém aqui nunca achou que isso fosse acontecer, mas mudou ou continua a mesma coisa do início? A minha mudou. O que você pensava antes? É porque, assim, no início, como as pessoas estavam muito apavoradas, tiveram muitos movimentos de solidariedade, sabe? Tipo, eu vi gente entregando comida, fazendo distribuição de máscara para pessoas de morador de rua, sabe? Tipo, para meninos no sinal. Então, assim, eu falei assim, meu Deus, as coisas estão mudando tanto, sabe? E assim, a minha avó mesmo ficava falando isso, eu tô achando isso tão bonito, eu acho que depois todo mundo vai ser melhor, sabe? Aí chegamos no momento que estamos agora, né? Em que as pessoas, ainda dentro da quarentena, ainda dentro de um momento de crise, já estão um pouco se lixando para as outras, entendeu? Então, eu acredito que o ser humano é egoísta mesmo e que ninguém vai mudar, não. As pessoas vão esquecer disso depois de uma semana de ter terminado e vão continuar com as vidas mesquinhas delas. Verdade. Tainá e Nara, vocês mudaram a opinião de vocês ou vocês continuam achando que... Eu mudei exatamente isso da Milena, porque eu achava que as pessoas sairiam bem melhores nessa situação toda, mas eu tô vendo que... E pra mim, parece cada vez pior. Sim. Do quê? Com relação a quê, Tainá? As atitudes das pessoas, que eu achava que as pessoas seriam mais em paz, que se importariam mais com o próximo. E eu tô vendo, parece que não sei, eu acho que é porque tá vindo muito à tona os casos de... Essas pessoas mesmo estão furando a quarentena. No meu círculo, eu achava que tinham muitas pessoas que pensariam de uma forma e estão agindo de outra. Parece que estão cada vez surgindo mais gente do que eu achava que tinha, entendeu? Sim. Vocês se decepcionaram com pessoas com as quais vocês já conviviam, que vocês chamavam de amigos? Eu sim. Eu tenho um amigo que o sonho dele era ser médico, fazer medicina. E ele estava até o início do ano, eu não sei se ele ainda tá, porque eu perdi o contato com ele, mas ele estava até o início do ano querendo muito, estudando muito. Aí, quando começou a pandemia, ele começou a divulgar nos status dele que ele estava de férias e que agora ia ter várias sociaizinhas para ele ir, ele chamando as pessoas para sociais, sabe? Sendo que eu até mandei mensagem para ele, cara, como você que se diz que quer ser médico, não tem empatia nenhuma, sabe, pelo profissional que tá lá sofrendo, tendo que escolher pela vida de um, pela vida do outro, sabe? É terrível isso. Eu me decepcionei muito. Cara, e eu tenho visto, assim, que eu conheço muitas pessoas que fazem medicina, tá? E a maioria delas estão, assim, cagando. Todo mundo na rua. Cagando, Tainá. Eu vi um casal, eu soube de um casal e a mulher é médica, e eles estavam falando que eles estavam querendo pegar o corona para poder pegar anticorpos. Juro pela minha vida. Chega a ser engraçado. Que pariu. É tragicômico, né? Tragicômico. Eu também me decepcionei com muitas pessoas, assim. Mas, cara, é porque eu sou idiota. Eu tenho uma crença no ser humano absurda. E, enfim, né? Óbvio que me decepcionei, mas é bom. Acho que foi bom. É sempre bom a gente saber com quem a gente está lidando, né? É porque, às vezes, as pessoas criam simulacros da própria personalidade, entendeu? Elas criam representações sociais que são diferentes daquilo que elas de fato são,
Então eu gosto de ver isso. Quando eu vejo alguém fazendo merda, eu falo, bacana. Não numa perspectiva de que eu julgo, não. Mas sim numa perspectiva de que eu achava que a pessoa era diferente, entendeu? Eu mesmo, cara, eu sou muito assim também, que nem você. Eu tenho muito essa mania de pensar de esperar o melhor do ser humano, sabe? Eu não sei porquê. Se você me perguntar um motivo, eu não sei, porque eu não tenho a menor não tenho o menor motivo pra gente fazer isso, sabe? Mas eu fico pensando, não, tipo, eu acho que as pessoas vão ver, sabe? E elas vão ter empatia, elas vão se tocar de que o mundo não gira em torno do umbigo delas, sabe? Sim. Mas não. Aí eu não consigo acreditar nisso, não. Eu sou bem realista mesmo, não consigo botar isso na minha cabeça, não. Mas é de cada um, assim, né? Eu sou assim também, acredito em todo mundo, até hoje eu acredito em todo mundo, cara. Eu amo todo mundo até me provarem o contrário, sabe? Eu acho que todo mundo é bom. É uma merda, mas a gente vai tomando, a gente vai aprendendo, né? Não, é engraçado, eu também sou assim, mas aí quando acontece alguma coisa, eu levo um tapa na cara, eu fico, cara, não sei por que eu ainda me surpreendo com essas coisas. E a gente fica assim, caraca, porra, né? Que idiota. A gente fica nessa vibe, mas, cara, é o que eu costumo falar, a gente não tá errado, a gente não tá errado, a gente dá o que a gente tem dentro da gente, entendeu? Eu não vou mudar o meu jeito. A gente ainda começa a achar que a gente que tá errado. Sim, mas, cara, eu não vou mudar meu jeito. Tipo, eu só não posso ter um custo psicológico em função disso. Eu só não posso sofrer psicologicamente por conta disso. Mas, cara, eu não vou mudar eu não vou ser fria com as pessoas porque as pessoas são filhas da puta e não pensam no outro. Eu vou continuar fazendo a minha parte, entendeu? Eu fico assim, não, agora eu aprendi. Agora eu não acredito mais em ninguém, não adianta. 2 minutos depois estou eu lá, igual uma idiota. Né? Tá lá acreditando de novo. É assim, porque faz parte da gente. É o que tá na gente. Quem é verdadeiro com os próprios sentimentos acha que todo mundo é. Mas não. Simples assim. E assim a gente vai vivendo. Beijo, gente. Até amanhã. Beijo. 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 Tchau.